Bom dia, tudo bem com vocês? Passaram bem o fim de semana? Então tá bom. Hoje nós vamos falar do episódio número 12 do nosso podcast Resposta para Tudo. E o tema de hoje responde a seguinte pergunta: eu devo me pesar durante a fase de emagrecimento? Tá? Você pode se perguntar, óbvio que eu devo. Mas será que é assim mesmo? Por que eu enfatizei durante a fase de emagrecimento? Durante a fase de manutenção do peso perdido, é crucial a monitorização do peso. Por quê? Porque a tendência nossa sempre é recuperar o peso perdido. Uma vez que o corpo entende que o equilíbrio hormonal foi estabelecido no máximo peso que nós já tivemos, como nós conversamos um dos episódios anteriores. Então é justamente porque as pessoas não têm essa ideia de que o corpo sempre tenta restabelecer o equilíbrio hormonal, mesmo sendo um equilíbrio hormonal doentio, próximo ao peso máximo. Então, se eu entender o peso como número em si, por exemplo, eu quero chegar em 70 quilos porque todas as minhas amigas estão com 70 quilos. Mas vai haver uma grande diferença se eu estiver com 90 ou se eu estiver com 120 quilos. Tá? Então, uma vez que a força que a pessoa de 90 quilos vai ter que fazer para se manter em 70 é muito menor do que aquela que tinha 120. Então, o desequilíbrio hormonal dessa pessoa, quando ela chegar em 70 quilos, vai ser tão difícil que muitas vezes ela só vai conseguir se manter com a cirurgia bariátrica. Essa é a indicação da cirurgia. Não operar apenas aquelas pessoas que desistiram de fazer dieta. A gente tem que entender que quanto mais longe do peso máximo, mais desequilibrado ficam os nossos hormônios da obesidade. É o que explica o efeito sanfona. E a pesagem em si, ela passa a ser um fim onde a pessoa passa a tomar decisões baseadas naquilo. Então existe um assunto bem interessante que molda as nossas tomadas de decisão, vou falar num dos próximos episódios, que é assim, como evitar de tomar uma atitude. Tá? Um exemplo assim, eu gostaria de parar de fumar. Eu tenho que agir no café que eu tomo antes de me dar vontade de fumar. Ou eu quero diminuir o café entre as consultas. Quando eu despeço de um paciente, eu já pego o nome do próximo e já chamo em seguida, para não ter a oportunidade de dar a vontade de tomar café. Então isso é se antecipar ao desejo. E quando eu me peso, durante a fase de emagrecimento, tudo que eu quero é subsidiar uma decisão. Tá? E quando eu subsidio uma decisão, ela sempre vai ser aquela decisão que eu queria tomar. Então, como eu sempre vou ter aquele prazer de comer livremente, quando eu estiver angustiado, todas as vezes eu vou querer tomar uma decisão que embase a minha vontade de voltar a comer livremente. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas se eu me peso durante o emagrecimento, eu vejo que eu estou perdendo peso. Exatamente. Só que se você estiver próximo a algum evento, muito provavelmente você vai usar essa decisão, esse dado de que você perdeu bastante peso, para decidir descansar da dieta. Tá? Então pode até te animar? Pode, mas o que acontece? Se o nosso corpo lida com o peso máximo, segurando o metabolismo o máximo possível, até que eu desista de emagrecer, vocês concordam que o emagrecimento ele sempre vai ser progressivamente mais lento? Se nós formos fazer uma conta, vamos supor assim, vamos perder 4 quilos em um mês. Tá? Um valor razoável, nem muito rápido, nem muito lento. Se eu me pesar todo dia, eu vou perder cerca de 130 gramas por dia, tá? Em média. Só que nos primeiros dias vai dar 250 gramas, 220.
Então, até num primeiro momento, você pode se animar porque você perde líquido, tá? Dá aquela desinchada inicial. Especialmente se a pessoa faz uma estratégia low carb, ela desincha rápido demais. E isso pode ser animador? Pode, só que se eu continuar nessa sequência de pesagens, eu vou sempre obter resultados cada vez mais lentos. Então, o nosso corpo ele não consegue entender o porquê da gente estar tentando emagrecer. Ele entende assim, tem algo errado acontecendo. Então, eu tenho que frear esse processo. Isso não pode acontecer. Então, vamos supor, eu peso de um dia para o outro, perdi 250 gramas. E já me animo. No dia seguinte, não serão 250 gramas, com toda certeza. Vamos supor, 220. Isso quer dizer o quê? À medida que a pessoa vai passando os dias, ela não só se incomoda, né? Porque ela está numa sequência de dias de dieta, e ela vai fatalmente passar pelo fim de semana. Se ela começar a dieta na segunda, se ela for se pesar no sábado e no domingo, ela com certeza já está numa taxa muito mais lenta. Então, parece que é animador ficar se pesando, mas não é. Tá? Então, esse dado, por isso que eu quero defender que durante a fase de emagrecimento, a minha resposta é, nós não devíamos nos pesar. Eu tenho até sugerido para os pacientes que eles se pesem de costas, que só eu veja para saber como é que está indo o andamento do tratamento. Isso está sendo mais útil porque a pessoa se compromete com o processo. Certo? Então ela entende que é o controle do plano, é o respeito à disciplina. Diariamente, ela vai vendo que o resultado acontece pelas roupas, pelo bem-estar. Mas se ela se foca no peso, aquela decisão, ela só vai servir para embasar uma parada na dieta. Cada dia que a gente fica em uma dieta, ele envolve um sofrimento. Então, o mais provável é que aquele peso do dia seguinte seja frustrante. Afinal, é de um dia para o outro. Então, sempre vai ser um grau de sofrimento muito maior do que o resultado diário obtido. Correto? Então, assim, essa força que a pessoa faz, vamos dizer, de 130 quilos, para ela perder 10% do peso, ela iria para 117 quilos. 117 quilos ainda é um peso alto em relação à média populacional. Mas para essa pessoa, uma perda de 10% é incrível. Essa pessoa vai se sentir muito melhor. Só que a pesagem, ela também é uma comparação com a população. Então, há pessoas que elas se frustram logo no início, porque como é que eu vou de 130 para 80? Tem muita gente que fala isso para os pacientes, até de outras especialidades, perca 30, 40 quilos e volte aqui. Como se estivesse apenas na decisão da pessoa perder esse peso e pronto. Então, quando eu coloco o peso como um fim em si, como um fator a ser considerado, é muito improvável que essa pessoa fique feliz com o resultado. Então, da mesma forma, uma pessoa de 130 quilos que chegue a 100, ela ainda vai se frustrar se ela quiser 90, que é o que a maioria das pessoas da família está no momento. Certo? Então, se nós vamos olhar o peso, ele é um péssimo fator de orientação. Ele só vai embasar a nossa decisão de sair da dieta só hoje, como as pessoas sempre fazem. Tá? E existe uma outra coisa bem importante, assim, que é assim, os fatores de variação. Se eu me pesar em uma farmácia, eu obviamente vou estar vestido. Só a roupa que a pessoa está usando já vai ter a diferença de alguns gramas. Então o resultado pode ser ainda pior do que está, ou melhor do que realmente está, apenas de acordo com o peso que a pessoa está da roupa que ela está vestindo. Então, a pesagem ela deveria ser apenas em jejum, numa mesma balança, se possível digital, em casa, para que a pessoa tenha uma noção mais exata possível e, uma vez que a gente está falando aqui de variação de gramas. Tá? Então, essa pesagem em casa, que deve ser feita durante a manutenção, isso não há a menor dúvida, tá? Porque a gente tem que ficar monitorizando se o peso está escapando ou não. Mas durante o emagrecimento,
Até é muito comum a gente ver em farmácia, sempre tem uma balança. E você vai pesar de sapato, não adianta tirar o sapato, porque você está com a roupa, com a camisa, tudo. Eu já vi gente até se pesando com bolsa, por incrível que pareça. E então, esse dado, ele só vai servir para tirar a pessoa da linha. Acaba se tornando um ponto de inflexão. Um momento em que a pessoa decide, então hoje eu vou descansar um pouquinho. Não está valendo a pena. Então, eu peço para todos os pacientes que eles se evitem sempre se pesar. Mas isso acontece também em outras doenças. Por exemplo, em diabetes, nós temos os glicosímetros, que aferem a glicemia capilar. Eu acho interessante que a pessoa tenha informações, mas se essa informação não tirar ela do plano terapêutico. O que eu vejo em pacientes que usam insulina? Eles fazem a medição pela manhã e, dependendo do valor, elas mudam completamente a dose que elas vinham aplicando. Elas só aplicam a dose prescrita se tiver numa faixa considerada por ela normal. E muitas vezes nós temos pacientes de maior risco cardiovascular, com mais de 70, 80 anos, que eles não podem ter uma meta muito estrita. Eles têm que ter um controle glicêmico um pouco mais frouxo para não correr risco de hipoglicemia. Então, se a pessoa ela toma uma decisão, ela não vai comer da mesma forma, dependendo do valor que ela vê. Se ela acorda pela manhã e vê um valor de 250 miligramas por decilitro, ela não vai comer com a mesma liberdade, vai querer aplicar um pouco mais de insulina. E o fator que mais afeta os pacientes diabéticos é a variabilidade glicêmica. Existe até um estudo muito elegante sobre isso, que ele comparou a geração de radicais livres entre pessoas que se mantinham sempre por volta de 90 de glicose, um outro grupo por volta de 360 e um terceiro grupo que oscilava entre esses valores. O grupo que oscilava apresentava uma geração de radicais livres muito pior. O estresse oxidativo, que é o que gera as lesões microvasculares do diabetes, eles tinham um grau muito maior de complicações pela oscilação. E essa oscilação vem justamente da tomada de decisões da pessoa. Então, quando eu fico medindo continuamente, o que eu observo são pessoas com uma variação glicêmica tremenda. É incrível como nós percebemos que as pessoas elas ficam precisando desse checkpoint. Eu tenho que dar uma olhada como é que está. Isso para tentar aliviar algum estresse, tá? E isso complica muito o tratamento. Diferente daquelas pessoas que usam bomba de insulina. Elas têm que alimentar a bomba com aquele dado. Mas daí a própria bomba já toma as atitudes e os ajustes necessários. Agora, se a pessoa mede e coloca ali a próxima decisão, por mais que você enfatize que ela aplique uma dose fixa, pelo menos na alimentação essa pessoa muda. Então, aí você começa a perceber como, na monitorização dela, um grau de variação do desvio padrão muito maior. Então, não só em obesidade, a verificação contínua dos dados acaba nos complicando. Eu vejo isso também muito nos pacientes quando eles medem a pressão, ao se consultar. Eles nunca estão hipertensos. Sempre foi porque eles vieram correndo, ou porque eles tiveram uma discussão no trânsito, mas é só aquele dia. Todas as vezes que elas mediram em casa, estava normal a pressão, que é a chamada hipertensão do jaleco branco. Isso é verdade, isso é real. Mas se toda vez eu encontrar um motivo para aquela pressão estar alta, eu nunca vou aceitar que talvez ela esteja alta. É só uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Que quanto mais... existe até um ditado para isso, né? Panela que você fica vigiando não abre fervura, algo assim, né? Então, quanto mais eu fico olhando o resultado, mais eu vou tomar decisões. Quanto mais decisões eu tomar durante o tratamento, mais eu me desvio dele, certo? Então, esse assunto de pesagem, eu falei no episódio anterior sobre as metas, que mesmo uma perda de 3% do peso é válida.
Mas aquela pessoa que está com 120 quilos, se ela perder 3% do peso, ela vai estar com 116, certo? Então, parece uma pequena perda, mas ela já tem benefícios. Mas se ela olhar na balança 116, será que ela vai se animar? Será que ela já não queria estar com 110, com 100, com 90? Então, hoje em dia, eu vejo que o peso ele nada mais é do que um fator de confusão para os pacientes. Ele acaba não contribuindo. Outro motivo da pesagem, eu vejo bastante os pacientes falando assim: eu fui lá com o Dr. Ricardo, perdi 20 quilos. Aí você fala: puxa, que bom, que legal. Essa pessoa conseguiu manter os 20 quilos perdidos? Hoje, eu fico muito mais satisfeito de ver essa pessoa que perdeu, seja o peso que for, e não recuperou. Então, o que vale mais? Uma pessoa que perdeu 5, 10 quilos e nunca mais recuperou? Ou uma de 20 que recuperou todo o peso? Então, em vez de nós focarmos tanto no emagrecimento, que lógico, é muito animador perder bastante quilos, claro que nós queremos perder o máximo possível, não estou negando isso, mas a gente tinha que valorizar mais o comprometimento com um regramento alimentar, com um planejamento que eu respeite, que seja um planejamento realista para levar por toda a vida. Quando eu coloco muito foco no peso, é aquela velha pergunta, né? Em quantos quilos eu tenho que chegar, que foi o tema do último episódio, de um dos últimos episódios. Então, eu gostaria de deixar hoje para vocês a ideia que quanto menos a gente se pesar, melhor vai ser o resultado. E isso é inegável, porque nos faz o quê? Não ter dúvida se hoje eu tenho que cumprir a dieta. Quando a gente não se pesa, você vai se perguntar naquele momento de sair da dieta: eu deveria sair da dieta? Daí você vai chegar à conclusão que não, você não deveria sair da dieta, certo? Então, a gente não deveria nem pensar em que dia da semana a gente está, não pensar nem se vai ter alguma festa importante. Hoje, por exemplo, tem um jogo do Brasil também. Vai daí. Continua sendo um dia que eu preciso me manter no planejamento. E é possível fazer um planejamento comendo alguma coisa especial, se a gente tiver um planejamento realista. Esse é o ponto, por isso que eu critico tanto a chamada dieta heróica, que é onde eu corto todos os carboidratos de forma heróica até não aguentar mais e voltar a comer tudo do jeito que era antes. Aqui, até o Guilherme fez uma pergunta boa. O que é mais difícil, começar a emagrecer ou manter o peso? É uma ótima pergunta e de uma resposta difícil, Guilherme. Manter o peso eu considero mais complicado porque envolve toda uma vida. Tá? Eu mesmo agora em março completo 15 anos de dieta. Imagina se eu gostaria de ter que viver 15 anos de dieta. Com certeza, se eu pudesse escolher comer livremente com as pessoas que nunca tiveram obesidade, eu não tenho a menor dúvida que eu preferiria isso. Só que por outro lado, é muito boa a sensação de que você está no controle do peso, que você coloca ele onde você quiser. Mas a manutenção do peso envolve você passar por Natal, Páscoa, Carnaval, viagens de meio de ano, entendeu? Meses mais frios, meses mais quentes, vida social. Então, quando a gente coloca num contexto de mais longo prazo, eu considero que manter o peso é muito mais difícil. Tá? Porque o emagrecimento, mesmo as dietas malucas, elas emagrecem. Então, muitas vezes a pessoa faz aquilo de projeto verão, ou até tal festa, eu quero perder tantos quilos porque eu tenho que entrar naquele vestido. Então, emagrecer, a gente consegue emagrecer de tudo quanto é jeito. Tá? Então, qualquer plano bem feito funciona. Só que manter o peso só vai ser possível se você incorporar a ideia de viver no controle da alimentação. Então, eu gosto sempre de enfatizar que o controle da alimentação, na manhã de hoje, na tarde de hoje, no dia de hoje, amanhã é outro dia, fim de semana é outro dia, não importa se tem feriado. O que importa é que a gente consiga manter o controle da dieta hoje. Fazendo isso, eu não só emagreço, como eu mantenho o peso para sempre. Tá? Então, por isso que a pesagem ela acaba sendo um inimigo nosso. A pesagem ela acaba sendo um ponto divisor de águas. Tá? Aqui, ó, a Rosângela perguntou aqui, ó, falando que está há 12 anos que ela está mantendo o peso. Pois é, isso é uma coisa incrível.
de perceber como é que a pessoa que aceita a jornada como uma luta contínua, ela começa a valorizar a estabilidade do peso, não o emagrecimento inicial. Nós temos pacientes que conseguem resultados incríveis, mas que nós sabemos que a pessoa ela não vai conseguir manter. Tem gente até que tem até uma atitude meio psiquiátrica, eu diria, que é aquelas pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo, tem mais para esse lado, você coloca um limite lá, uma redução de 500 calorias, ela faz uma redução de 1.500 calorias. Por quê? Porque ela acha que vai acabar rápido, ela consegue um resultado incrível e você lamenta, porque você sabe que dentro em breve ela vai retornar todo o peso e vai se frustrar. Tá? Então eu gostaria de valorizar que o resultado que importa é nunca mais se engordar, nunca mais recuperar o peso, tá? Nunca mais ficar no peso máximo. Para isso eu preciso não pensar em não ficar mais no peso máximo. Eu tenho que pensar em vencer o planejamento hoje. Tá? Esse fim de semana me chamou muito a atenção, que tive um evento no sábado e um no domingo, e até a minha família ficou impressionada como eu continuei seguindo o planejamento perfeitamente. E muito tem sido desses episódios que eu tenho feito com vocês aqui. Porque quando a gente tenta ensinar algo, a gente aprende muito também. E eu sinto que eu cresci bastante com esses episódios, até com as perguntas de vocês e tal. Então, quando a gente coloca esses pontos para discutir, a gente gera algumas reflexões. Então, essa reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é a seguinte: tentem evitar se pesar. Se você está insatisfeito com o peso, essa é a hora de você assumir um controle da alimentação. Simplifique a sua luta. Então, o controle da alimentação é controlar o que você vai comer até o meio-dia. Você não sabe nem o que vai ter no almoço para comer. Quando chegar num buffet ou em casa ou algum evento, lá você planeja como é que vai ser o seu almoço. Quanto mais a gente estreitar a nossa luta, melhor. Eu só preciso vencer amanhã de hoje. Certo? Então, quando eu começo a mudar esse tipo de mentalidade, eu tiro aquela ideia de cabeça de gordo, de pessoa que não aguenta mais ficar de dieta. Não é muito mais fácil pensar numa dieta só em uma manhã? Como se de tarde não fosse fazer? Mas você sabe que de tarde você vai fazer também, mas daí você não precisa pensar na dieta da noite. Então essa é a lógica. Eu queria enfatizar também que se eu for pegar a média populacional estética, a gente nunca vai chegar numa conclusão. Isso é um problema, porque se eu pegar o peso de um homem, o homem ele percebe a estética quando ele tem bastante massa muscular. Então, se eu for me basear no peso, o que adianta eu falar que eu estou com muita massa muscular se no peso eu estou com tantos quilos? Então, acaba sendo até confuso para a pessoa ter o peso como meta. O que eu gostaria que as pessoas tivessem de meta é elas constatarem que elas venceram a dieta de hoje. Elas fossem dormir sabendo que cumpriram o plano. E ao acordar de manhã, prontas para vencer mais um dia o plano daquele dia. Ela vai chegar no objetivo que ela quer para sempre. E não apenas chegar em tal peso, ou estou com 85, eu quero estar com 79. Se você conseguiu chegar em 79, por que não tentar chegar em 77? Certo? E tem uma brincadeira que eu sempre fazia com os pacientes para seguir uma meta só, aquela que faltam 2 quilos. Todo mundo que emagreceu sempre acha que faltam só mais 2 quilos. Então, se a pessoa pensar assim, é até melhor, porque dela está sempre disposta a se engajar no plano. Mas nem olha a balança. Entendeu? Pense apenas em sentir que perdeu 2 quilos em vez de ficar olhando. Tá bom, gente? Então, assim, essa é uma reflexão também que eu queria trazer para vocês. Eu gostei bastante de trazer esse tema, porque eu tenho percebido cada vez mais como esses fatores de decisão, eles tiram o paciente da jogada. A gente sai do plano de acordo com o nosso peso, isso é um perigo, tá? Porque a gente sempre está passando por um fim de semana, sempre passando por uma festa, e a gente quer de todo jeito embasar uma decisão errada. Sempre é uma decisão errada, claro. Tá bom, gente? Quero desejar uma boa semana para vocês, tá? Na quarta a gente continua com o novo episódio. Obrigado pela presença de todos vocês. Tchau, tchau, gente.